Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula gratuita do Cora Lab, o nosso workshop sobre o universo da fotografia de alimentos. Muito obrigada pela companhia de vocês, quem esteve aí ontem com a gente aqui também ao vivo, e hoje novamente eu estarei aí no chat online, ao vivo com vocês para responder as principais dúvidas e perguntas sobre o tema, tá bom? Vamos lá! Os temas que eu escolhi para o nosso intensivão foram os que mais se repetiam nas DMs, nos formulários, e o assunto de hoje é um dos mais recorrentes e lúdicos por aqui, que hoje a aula é sobre criatividade e sobre autenticidade na fotografia de alimentos. Muitas dessas questões elas são levantadas porque é uma das bandeiras que eu frequentemente falo lá, especialmente no Instagram. Inclusive, um dos posts de maior sucesso no Instagram da Cora foi o post "Cópia não é inspiração". Então a gente já vai começar aí com uma polêmica para aprofundar esse assunto. No dicionário, inspiração é a provocação de ideias ou pensamentos, ou seja, você usar uma referência para criar algo novo, seu, original. Já a cópia, ela é definida por fraude, por plágio, por imitar alguém ou as suas maneiras, ou seja, reproduzir algo que na verdade tem a assinatura de uma outra pessoa. E qual é a associação que a gente pode fazer entre esses dois termos? Bom, a inspiração é uma referência, é um norte. É como se você fosse se inspirar numa ideia, adicionar um outro elemento que pode ser, por exemplo, do seu próprio repertório pessoal, e o resultado dessa união vai ser um terceiro elemento, um elemento novo, original e criativo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, para quem já me acompanha aqui há um tempo, provavelmente já me ouviu falar sobre a artista visual francesa Sophie Calle. Lá no Instagram também tem post contando sobre isso, mas hoje eu resolvi falar sobre uma nova ótica. Bom, para começar, a matéria-prima do trabalho da Sophie é a própria vida dela. Ela já fez um trabalho incrível sobre um e-mail que ela recebeu do ex-namorado, e outro sobre uns hóspedes em um hotel, que até para conseguir se aprofundar mais naquele tema, ela arranjou um emprego de camareira para desenvolver esse trabalho. Quem que tiver curiosidade, o nome desse trabalho chama O Hotel. Bom, ela é interessantíssima, depois vocês pesquisem mais, Sophie Calle. Em relação a ela, por um exemplo, eu me inspiro muito no trabalho dela, mas isso quer dizer que eu vou desenvolver um trabalho exatamente igual? Ou se eu não for fazer um trabalho sobre um hotel, vou fazer um trabalho sobre uma pousada, por exemplo, que não é exatamente igual, mas está no mesmo universo? Não. Eu me inspiro no processo criativo dela. É como se eu me inspirasse num recorte do trabalho dela e não no objeto final do trabalho dela. Eu me inspiro no fato que ela transforma as experiências que ela tem em arte. E eu acho isso incrível, não só pela visão profissional ali da coisa, mas pela ótica psicológica mesmo, porque eu imagino que com isso, com essa transformação da experiência que ela tem em arte, ela seja capaz de exorcizar, de ressignificar essas histórias. Ela foi a primeira artista que me despertou essa ideia de quanto a nossa vivência é rica e que, se a gente olhar com atenção, com gentileza para ela, ela pode trazer realmente insights originais e, além disso, completamente intransferíveis, porque de fato eles são únicos, eles fazem parte da nossa vivência. Então, com isso, com a minha inspiração no processo de trabalho dela, eu desenvolvi um trabalho autoral sobre as relações afetivas, em uma fase que eu me questionava muito sobre o assunto, e aí desse questionamento surgiu o projeto O Banquete, que eu vou mostrar agora para vocês.
banquete foi um projeto autoral, porque eu estava com esses assuntos assim borbulhando na minha cabeça e eu precisava me expressar. Então, já que eu estou inserida no segmento da gastronomia, o meu desafio foi conseguir criar uma associação entre esses dois mundos, que seria o das relações pessoais, das relações afetivas e os alimentos, para conseguir amarrar, envelopar esse conceito e trazer uma unidade para contar essa história. Um outro ponto legal para a gente abordar aqui é sobre essa ideia que as pessoas têm da criatividade ser uma espécie de dádiva, né? É como se você estivesse ali tomando café da manhã e do nada você fosse acometido por um raio criativo de uma ideia que vai transformar a sua vida. Primeiro que as ideias precisam ser tangibilizadas, realizadas para de fato ter algum poder de transformação na sua vida, porque senão elas ficam ali só sempre no campo das ideias. E segundo, que não é assim que funciona, né, gente? A criatividade, ela é um músculo. Quanto mais você exercita, quanto mais você estimula, mais você tem esse processo natural, intuitivo e fácil. E aí, para a gente organizar o nosso pensamento aqui, a gente vai falar da criatividade hoje sob o aspecto dos estímulos. E para ficar mais ilustrado, eu vou contar uma história de duas pessoas hipotéticas para a gente começar a desenrolar esse conceito. Bom, a primeira é a Maria, essa caixinha aí é o cérebro da Maria. E essa aqui é a Joana, e essa caixinha é o cérebro da Joana. Vamos supor, né, são duas pessoas hipotéticas, que as duas são fotógrafas, só que Maria, curiosa, busca referência, ela faz um curso de línguas, de violão, assiste filmes diferentes, se interessa por cultura, visita exposições, faz uma atividade física, que é o que oxigena o nosso cérebro. Então, todos esses pontos de estímulos estão na caixinha do cérebro da Maria. Já a Joana, ela se queixa de não ser muito criativa, que o trabalho dela é sempre igual, mas também é uma pessoa que não olha para os lados, que busca ali as referências dentro da própria área dela, ou seja, ela só se interessa em acompanhar o trabalho de outros fotógrafos, só se interessa por temas que são do segmento que ela fotografa. Vamos supor que ela é uma fotógrafa de casamentos, então ela só acompanha outros fotógrafos de casamento e só acompanha cerimonialistas, pessoas desse universo, achando que isso é o que vai trazer para ela referências e inspirações. Assiste o mesmo tipo de filme, de série, de revista, todos os estímulos que ela tem são repetidos dentro do mesmo da mesma caixinha. Então, vamos entender a caixinha de estímulo da Maria e a caixinha de estímulos da Joana. Qual vocês acham que tem mais chances de, através do repertório que elas coletaram ali desses estímulos, de ter um trabalho mais criativo e mais autêntico? Escreve aí pra mim, que eu tô aqui no chat, quero saber o que vocês acham, tá? Qual é a possibilidade de Maria ter um trabalho mais autêntico? Ou quem vai conseguir ser mais autêntica, Maria ou Joana? Escreve aí. Então vamos lá. O nosso cérebro e as ideias funcionam por associações. Então, quanto mais estímulo eu acumulo, mais chances de transformar isso em associação. E com isso eu ter mais ideias.
Falando um pouquinho mais sobre como uma inspiração pode se transformar em um projeto, hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre o processo criativo para o livro Comida Cósmica, da Hannah Khalil. Hoje é um dia muito especial aqui na Cora, porque a gente vai esclarecer uma das maiores curiosidades que as pessoas perguntam aqui pra gente, que é sobre processo criativo. Então já aproveita, pega o seu cafezinho, relaxa, que hoje vocês vão ficar sabendo como foi produzir, desenvolver, elaborar o processo criativo para o livro Comida Cósmica, da Hannah Khalil. O livro, ele é essa expressão de todas as comidas favoritas, das minhas comidas favoritas, as comidas que eu como sempre, que eu faço nos momentos que eu quero sentir gostos maravilhosos, de vegetais maravilhosos, de jeitos maravilhosos. Tem um jeitos que eu fui descobrindo, modos e métodos de cozinhar que estão nesse livro. Então eles vão estar presentes em todos os pratos, com um toque no meu paladar também, que eu acho que, bom, muita gente já curtiu e aí a gente se movimentou, eu e alguns amigos. E agora a Agency maravilhosa que fez isso acontecer da forma mais linda possível. A gente tá muito animada. Quem me segue há mais tempo aqui na Cora já sabe que eu sou apaixonada pelo universo do simbólico, dos arquétipos. Inclusive, os arquétipos foram tema da minha pesquisa de mestrado, que é a fotografia de gastronomia e arquétipos, e sempre é o norte para eu começar a fazer pesquisa, desenvolver um conceito. Então, todo o processo, seja para livro, seja para um shooting pontual, ele vai partir dessa definição de qual é o arquétipo daquele projeto ou daquela marca. Para a Hannah, primeiro, antes de qualquer coisa, eu só queria, ela já sabe, mas eu queria falar publicamente que eu amei trabalhar com elas. Com elas eu falo ela e a equipe dela. A Hannah, especificamente, eu já admirava o trabalho que ela faz. Eu acho que ela tem uma voz que é importante para essa geração, que ela fala coisas que são muito importantes e que precisam ser ditas de uma forma leve, de uma forma divertida, sem deixar de ter um propósito, de ser engajado, de questionar. Então, só para fazer primeiro esse momento aqui de agradecer pelo convite, que eu fiquei realmente muito feliz. E aí, para destrinchar e a gente começar a falar sobre o processo criativo. Para começar, o Comida Cósmica, o arquétipo para esse projeto foi o arquétipo do mago. O mago, ele é um arquétipo que traz um pouco do inconsciente para o consciente. Ele busca revelar situações que estão lá no nosso profundo para a nossa vida, né? Então é um arquétipo que tem um pouco místico, é um pouco místico, é um pouco de energia oculta e tem tudo a ver com a linguagem e com o objetivo da Hannah nesse projeto, porque justamente o nome do livro é Comida Cósmica, fala sobre o veganismo, fala sobre novas formas de você
novas receitas que você pode fazer em casa sem essa fantasia de que ser vegano é caro. A perspectiva que as pessoas têm do veganismo é que são comidas mega inacessíveis, que trazem uma coisa de dieta, de necessariamente alimentação sem glúten, sem óleo, e não é nada disso. Tudo que ela contou na nossa primeira reunião, ela e a equipe dela, Lara, todos, tudo que ela contou me levou logo de cara a pensar desse arquétipo. E aí depois destrinchar quais são as palavras-chave para começar a desenvolver a imagem desse livro. As palavras-chave que eu escolhi para a gente pensar em todo o processo, em todo o projeto foi orgânica, vegana, mística e consciente. Isso depois de escolher o arquétipo mago para fazer essa narrativa. E aí, depois disso, a gente começa a pensar quais são as cores que se relacionam com essas palavras, para montar a cartela de cores, o Pantone, né, do projeto, quais são os objetos de cena que também se relacionam com essa narrativa. Então, como a gente teve tudo num clima místico, a gente botou em algumas cenas cristais, luvas, bola de cristal, 1 milhão de coisas que quem comprar o livro vai ter acesso e vai ver, mas são todos símbolos, códigos desse universo que eu criei, que a gente criou para esse projeto. Então foi todo um processo de pintar todos os próprios, os objetos de cena, as tábuas, os garfos, os copos, que eu não consegui encontrar. Além disso, também preciso falar de uma parceria muito especial que a gente teve nesse projeto específico, que é a da Thaís, da Ceramo, que é uma ceramista que desenvolveu os objetos com o Pantone que eu enviei para ela, que seriam os Pantones para os objetos do livro, né? Então, o bowl, prato fundo, prato raso, e geralmente essas cores que a gente escolheu, amarelo, roxo, lilás, verde, não são cores muito comuns na cerâmica, né? Geralmente as cerâmicas e as lojas que vendem tem uma neutralização, então são tons de marrom, marfim, brancos, rosas, mas não tem muito esse tom que a gente precisava, e para mim isso fez toda a diferença, a gente poder contar com os objetos de cena que foram desenvolvidos baseados nesse projeto, com as cores do projeto. Então, obrigada, Thaís, é maravilhosa. E aí, depois de tudo isso, a gente foi, de fato, para o momento de fotografar o livro. Eu tenho um trabalho que é muito intuitivo, então é claro que eu mando um mood board para cada foto, então a gente teve esse material que cada receita teria o seu próprio mood board, até para a gente já ir direcionado para a foto. Mas também eu gosto de ter essa liberdade de, se for preciso mudar alguma coisa na hora, às vezes o que você imagina não funciona muito bem na prática, né? Então a gente também teve essa liberdade, que foi uma das coisas que eu tenho certeza que boa parte dos trabalhos que eu acho que ficaram super legais, que eu fico orgulhosa, tem a ver com isso, essa simbiose entre o cliente confiar no seu trabalho, você confiar no trabalho dele, ter essa liberdade criativa para pensar em coisas fora do padrão. Então isso eu tive muito. E aí, depois de todo esse processo, então, conceito, cerâmicas, pintar todos os objetos, fomos para a fotografia. A gente fez 3 diárias de foto pro livro. E aí depois foi a hora do Andréia, nosso designer, entrar em cena para fazer o design do livro, a capa do livro, a diagramação do livro, que também conta toda essa história, né, do que a gente tinha desenvolvido de conceito,
que a capa do livro também é uma carta de tarô, com as cores que a gente imaginou. Então, é todo um processo muito amarrado, com muitas etapas, para que ele depois, no final, tenha uma coerência estética e você consiga identificar muito fácil que aquele projeto ele é da Comida Cósmica, ele é da Hana. Então é isso, espero que vocês gostem. Já sigam lá o @Comida Cósmica, que é onde Hana, a equipe, vão postar as novidades do livro. Estou muito feliz de ter participado. Foi um dos projetos desse ano que passou que eu mais me deu prazer mesmo, porque por conta desse misticismo, dessa criação, por conta de com quem foi também. Então estou muito feliz, eu espero que vocês gostem e eu vou postando conforme eu posso postar, porque claro, o cliente tem sempre a exclusiva das fotos, então quando eu puder postar, eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Obrigada, beijos cósmicos e espero que vocês realmente gostem e comentem aí o que vocês acharam, se tem alguma dúvida também sobre o processo criativo, alguma coisa que eu não tenha mencionado por aqui, tá bom? Obrigada, beijo. Aqui na Cora, a gente trabalha de duas formas. A gente realiza shootings avulsos e também shootings mensais, onde junto com o cliente a gente estipula um número de fotos por mês. E nesse caso, para a marca Green People, nós tínhamos durante quase 2 anos 30 fotos por mês. Então vocês imaginem o desafio de criar, produzir esse volume de fotos e ainda assim manter a originalidade e a criatividade. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desse trabalho. Essas foram as primeiras fotos que eu realizei para a marca e muito do meu processo criativo, do desenvolvimento da direção de arte, foi pensar justamente no packaging, na embalagem dos produtos, que são todos muito coloridos, e explorar essas cores na direção de arte e também os insumos, né, que são os alimentos que a gente pode usar para compor a cena e com isso trazer o frescor que a marca promete. E falando sobre frescor, a gente ao longo desse processo de trabalho de quase 2 anos, a gente fotografou também os insumos separados, sem o produto, sem os sucos, para dar essa ideia realmente de que o produto é altamente fresco, saudável. Então hoje, por exemplo, quando a gente terminar essa aula, que tal você, ao invés de assistir o mesmo tipo de série de sempre, não busca algo completamente fora do seu universo? Talvez uma combinação de cores, uma frase ou uma música te desperte novos insights. E talvez nem seja hoje, talvez daqui a uma semana que você assistiu alguma série que você não está acostumado a assistir, daqui a uma semana alguma imagem que tenha te marcado volta ali do teu inconsciente para você associar com alguma outra coisa. Outra dica, que tal hoje, depois de assistir aí essa nova série ou ouvir uma nova música, que tal você ir lá fazer uma busca ou no Instagram ou no Pinterest de artistas, de fotógrafos, e não só fotógrafos, de pintores, de artistas visuais, de moda, de beleza,
que estejam completamente fora da área que você trabalha. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer o seu repertório visual e que você vai poder contar com isso quando você menos esperar, vai vir uma ideia baseada nessa associação. É claro que esse é um recorte sobre o nosso papo de criatividade. No curso a gente vai ter um módulo específico sobre o tema, onde eu vou conseguir te orientar ali de perto, porque eu vou dar exercícios criativos e depois selecionar algumas pessoas para fazer uma correção desse exercício, para você estimular essa musculatura criativa e se transformar num fotógrafo ou num empreendedor que consiga trazer ideias mais originais para o seu produto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu fico por aqui. Escreve aí o que vocês acharam no chat. Eu estou aqui online com vocês acompanhando tudo. E amanhã a gente tem mais uma aula gratuita que o tema é como atrair e fidelizar clientes. Eu te espero amanhã às 8 horas. Beijo, beijo.